Já imaginou como seria passar uma noite em claro? Agora, imagine passar mais de 20 anos sem dormir. Parece impossível, não é? Mas para Paul Kern, um soldado húngaro da Primeira Guerra Mundial, essa se tornou a sua realidade. A história dele é uma das mais bizarras e fascinantes da medicina, e até hoje intriga cientistas do mundo todo. Vamos descobrir juntos como um homem viveu 4 décadas sem pregar o olho. Tudo começou em 1915, no meio do caos da Grande Guerra. Paul Kern era um soldado dedicado, lutando na frente oriental. Durante uma batalha contra as forças russas, o impensável aconteceu. Uma bala atravessou seu capacete e atingiu diretamente o seu lobo frontal, a parte do cérebro responsável por funções complexas como planejamento, memória e, claro, o sono. Kern foi levado às pressas para um hospital de campanha em Lemberg. Os médicos não tinham muita esperança. A ferida era gravíssima e a cirurgia para remover a bala e os fragmentos de osso era extremamente arriscada. Contra todas as probabilidades, Paul Kern sobreviveu à operação. Ele acordou e foi aí que a parte mais estranha da sua história começou. Ele simplesmente não sentia mais sono. No início, os médicos e enfermeiras pensaram que era um efeito temporário do trauma e da cirurgia. Era comum que pacientes com lesões cerebrais tivessem distúrbios do sono. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e Paul continuava acordado. Ele passava as noites lendo, conversando com outros pacientes, perambulando pelos corredores do hospital. O cansaço físico existia, mas a necessidade mental de dormir, aquele torpor que todos nós sentimos, havia desaparecido completamente. Os médicos ficaram perplexos. Examinaram Paul de todas as maneiras possíveis na época. Fizeram testes, monitoraram seus sinais vitais, mas não conseguiam encontrar uma explicação lógica. Como um ser humano poderia funcionar sem o processo de restauração que o sono proporciona? Era um desafio a tudo o que a medicina conhecia. A notícia começou a se espalhar, primeiro entre a comunidade médica, depois para o público em geral. Paul Kern se tornou uma celebridade involuntária, o homem que nunca dorme. Após a guerra, ele tentou retomar uma vida normal. Voltou para Budapeste e começou a trabalhar em um escritório do governo. Seus colegas de trabalho ficavam espantados. Enquanto todos iam para casa exaustos no final do dia, Paul parecia ter uma energia inesgotável. Ele saía do trabalho e começava seu segundo dia. Ele lia, estudava, socializava. Sua vida tinha efetivamente o dobro da duração da vida de uma pessoa comum. Ele costumava brincar dizendo que tinha 48 horas em seu dia, mas essa condição não era um superpoder. Paul sentia dores de cabeça constantes, e embora não sentisse a necessidade de dormir, seu corpo pagava o preço. Ele sentia um cansaço físico, como se tivesse corrido uma maratona, mas sua mente se recusava a desligar. Ele tentou de tudo: remédios para dormir, hipnose, tratamentos experimentais. Nada funcionava. Era como se o interruptor do sono em seu cérebro tivesse sido permanentemente desligado pela bala. Sua história atraiu especialistas de toda a Europa e até dos Estados Unidos. Médicos viajavam para Budapeste apenas para estudá-lo. Eles queriam entender o mecanismo por trás de sua insônia perpétua. Se pudessem descobrir o que aconteceu com Paul, talvez pudessem encontrar a cura para a insônia que afligia milhões de pessoas, ou até mesmo entender os segredos do envelhecimento e da regeneração celular. A teoria mais aceita é que a bala destruiu uma parte específica do seu lobo frontal, uma área crucial para a regulação do ciclo sono-vigília. O cérebro humano é incrivelmente complexo, e lesões em áreas específicas podem ter efeitos imprevisíveis e bizarros. No caso de Paul, a lesão parece ter removido a capacidade de iniciar o sono, deixando-o em um estado de vigília constante.
É importante notar que, embora Paul não dormisse no sentido convencional, alguns cientistas especularam que seu cérebro poderia ter encontrado uma maneira de se recuperar através de microssonos. Seriam períodos de segundos ou até milissegundos em que partes do cérebro se desligavam brevemente, sem que ele percebesse. Isso poderia explicar como ele sobreviveu por tanto tempo sem os colapsos mental e físico que normalmente acompanham a privação extrema de sono. Paul Kern viveu assim por 40 anos, 4 décadas sem fechar os olhos para dormir. Sua vida foi um paradoxo. Ele tinha mais tempo para viver, mas vivia com uma condição que o isolava da experiência humana mais fundamental. Ele via o nascer e o pôr do sol todos os dias, testemunhou a passagem do tempo de uma forma que ninguém mais poderia. Ele faleceu em 1955, não diretamente por causa da falta de sono, mas pelas complicações naturais da idade. Sua morte, no entanto, não encerrou o mistério. Seu cérebro nunca foi estudado post-mortem com a tecnologia que temos hoje. Então, a causa exata de sua condição permanece uma questão de debate. A história de Paul Kern nos força a questionar o que sabemos sobre o sono, a consciência e a incrível resiliência do cérebro humano. A história dele é um lembrete fascinante de como nosso corpo pode ser misterioso. Ele não escolheu essa vida, mas a viveu da melhor maneira que pôde, tornando-se um dos casos médicos mais extraordinários de todos os tempos. O sono é algo que muitas vezes tomamos como garantido, mas para Paul Kern foi um luxo que ele perdeu para sempre em um campo de batalha. Obrigado por assistir e mergulhar nessa história incrível conosco. Se você gostou deste vídeo e quer descobrir mais mistérios da ciência e da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Deixe seu like e comente o que você achou do caso de Paul Kern. Até a próxima!